Amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes com Deus nesta noite. Glória a Deus. Sem mais delongas, eu gostaria de chamar a sua atenção para a palavra de Deus, que se encontra no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Lucas, capítulo de número 8, e o verso de número 27, o 29, e depois o de número 35. Vou pregar aqui pertinho da passagem que o pastor pregou na última pregação. A palavra de Deus vai dizer assim, é a respeito da passagem do demoniado de Gadareno, aquele homem que todos já conhecem essa história deste homem, mas creio que Deus vai falar conosco nesta noite. O verso de número 27 diz assim: E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. O verso de número 29. Porque tinha ordenado aos espíritos imundos que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e o guardava no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. O verso de número 35, e saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus, acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluias. Nesta noite eu quero intitular a mensagem desta noite: o antes e o depois de um homem encontrar com Jesus. O antes e o depois de encontrar-se com Jesus. Meus amados irmãos, se você for olhar na palavra de Deus de Gênesis Apocalipse, se você for olhar na história da igreja, da humanidade, dos cristãos, dos servos de Deus, você nunca vai ver uma pessoa que teve um encontro com Jesus e permanece da mesma forma. Aleluias. Porque encontrar com Jesus não é encontrar com um político. Encontrar com Jesus não é encontrar com um médico de renome. Encontrar com Jesus não é se encontrar com um astro da atualidade. Encontrar com Jesus é encontrar com a vida. Encontrar com Jesus é encontrar com a liberdade, com a libertação. Aleluias. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus sai da Galileia, que desce daquele barco ali na terra dos Gadarenos, a Bíblia diz que vem um homem da cidade de Gadara ao encontro de Jesus. E esse homem era diferente de que todos aqueles homens daquela cidade. Aquele homem tinha algo diferente, aquele homem tinha algo sobrenatural, mas não sobrenatural de Deus, sobrenatural do inferno sobre a vida dele. Ele era um homem possesso, e os demônios que estavam na vida daquele homem, diz a palavra de Deus aqui no verso número 30, era uma legião. Vocês já viram falar sobre isso? O que eu vou falar aqui, muita coisa vocês já viram, já sabem até de cor. Era uma legião, 7.000 demônios. Aquele homem, ele era diferente de todos os homens daquela cidade, porque ele tinha 7.000 demônios dentro dele, atormentando ele 24 horas.
Mas quando Jesus sai da Galileia, o pastor pregou muito bem na última mensagem, não foi? Jesus acalma a tempestade. Quando Jesus sai da Galileia, quando Jesus enfrenta aquela tempestade tudo, não era à toa, porque quando Jesus vai à terra dos Gadarenos, Jesus já tinha em mente a libertação daquele homem. Jesus não faz outra coisa a não ser ir lá, libertar aquele homem e voltar novamente. Jesus tinha um plano de encontrar com a vida daquele homem. E diz a palavra de Deus que aquele homem era endemoniado. Então eu gostaria de falar nesta noite do estado deste homem antes de encontrar com Jesus. Primeiramente, antes de encontrar com Jesus, ele era possesso há muito tempo. A Bíblia não traz para nós quantos anos aquele homem era possesso. Aliás, a Bíblia não relata para nós o nome deste homem. Mas a Bíblia só fala que havia um homem, que veio um homem ao encontro de Jesus, alguém que necessitava de um encontro, de alguma coisa sobrenatural sobre a vida dele. E a Bíblia diz que era muito tempo que aquele homem estava daquela forma. O sofrimento daquele homem não era de 1 mês, não era de 2 meses. A Bíblia diz que havia muito tempo naquela situação. Ora, meus irmãos, mas para Jesus não importa o tempo, para Jesus não importa o nome, porque Jesus ele tem todo o poder nos céus e na terra. Não importa se tem 1 ano, se tem 2 anos, não importa, o importante é que Jesus tem poder para repreender os demônios e as enfermidades, aleluias. Olha, meus irmãos, o homem ele pode nascer, viver e morrer oprimido, se ele não tiver um encontro com Deus. O homem tem a possibilidade de nascer, crescer e morrer na opressão, debaixo das garras do inimigo, se ele não tiver um encontro com Deus. É preciso ter um encontro com Deus para alcançar a libertação da alma, a libertação da vida. Mas para todos os homens, eu gostaria de dizer uma coisa: Jesus marcou um encontro com todos os homens na cruz do Calvário. Quando Jesus se entregou ali na cruz do Calvário, ele estava marcando o encontro comigo, contigo, com os bêbados, com as prostitutas, com os endemoniados do mundo inteiro. Jesus estava marcando esse encontro para libertar todos os homens, aleluias. Não é à toa que ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluias. Eu louvo a Deus por esse encontro que tivemos com Jesus na cruz do Calvário. Eu louvo a Deus porque a nossa vida mudou desde aquele dia que nós encontramos com Jesus, aleluias. Oh, glória a Deus. Antes de encontrar com Jesus, aquele homem, ele era preso por grilhões e cadeia. Verso de número 29. Pastor Silvio, este homem não tinha correntes. Marcos capítulo de número 5, verso 5 vai dizer que não tinha correntes que segurava este homem. Ele esmigalhava tudo, ele quebrava tudo. Não tinha correntes que conseguia prender aquele homem. Correntes físicas, cordas físicas, porque primeiramente ele estava acorrentado por uma corrente dos infernos. O demônio tinha algemado aquele homem. Aquele homem, ninguém suportava ele. O estado daquele homem era deplorável. O estado daquele homem era digno de dó. O estado daquele homem era digno de pena. A sua família não suportava. Os vizinhos não suportavam ele. Ele era terrivelmente atormentado pelo diabo, pelos demônios. E aquele homem então vivia preso por grilhões.
Mas não somente grilhões correntes, mas ele estava preso pelos grilhões da morte. O que o diabo queria era matar aquele homem. É isso que o Satanás faz com as pessoas que não têm um encontro com Deus. Enquanto o Senhor está dizendo: eu não tenho prazer na morte do ímpio, até que ele se arrependa e venha ao conhecimento da verdade. O diabo está querendo matar o homem sem Deus. O diabo está querendo levar ele para os vícios, para tudo aquilo que possa tragar a vida dele. O diabo está com os grilhões da morte prendendo vidas e mais vidas. E aquele homem era preso pelos grilhões da morte. Aquele homem também era preso pelos grilhões do inferno. Irmãos, grilhões do inferno, sabe o que é isso? Ferramentas preparadas pelo diabo para aprisionar o homem. Aquele homem estava preso por ferramentas do diabo, grilhões que estavam acorrentando. Aquele homem tinha até vontade de se libertar, mas não conseguia. Ele estava preso por grilhões. Estava preso por grilhões. Mas nesta noite eu quero lhe dizer uma coisa. O salmista, no Salmo de número 18, verso de número 4, ele vai dizer o seguinte: cordéis de morte me cercaram, e os grilhões do inferno me cingiram. O que é que eu entendo com isso, pastor Silvio? Nós também que somos servos de Deus, se nós vacilarmos nos nossos dias maus, o diabo vai tentar se aproximar de nós. Ele vai tentar jogar os grilhões em nossas vidas. O diabo, ele não dorme. Hoje eu estava vendo a mensagem do pastor Hernandes Dias Lopes, e alguém perguntava para ele: pastor Hernandes, o diabo ele entra na igreja? O pastor Hernandes Dias Lopes disse: sim, ele entra na igreja. Não somente ele entra na igreja, como ele também sobe no púlpito, e ele alimenta muitas pessoas através de pessoas sem escrúpulos, sem salvação, sem temor de Deus, usando a palavra de Deus para enganar as pessoas. E o salmista Davi estava vivendo tempos de angústia, estava vivendo tempo de aflição, e nesse tempo de aflição, sendo perseguido por Saul, grilhões da morte queriam pegar Davi, e ele sentiu como se os grilhões, as correntes do inferno quisessem prender ele. Mas eu louvo a Deus, porque no Salmo, no verso de número 5, 18, Salmo 18, verso 5, a palavra de Deus vai dizer que Davi falou assim: na minha angústia invoquei ao Senhor, clamei o seu nome, e do seu alto monte ele ouviu a minha voz e me deu libertação. Aleluia. Vai ter momento que os grilhões do inferno vai querer se aproximar de nós. Vai ter momento que grilhões da morte vai querer se aproximar de nós, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Mas aquele pobre homem estava desta forma, preso por grilhões. Eu vejo também, esse homem antes de encontrar com Jesus, terceiro, a Bíblia vai dizer no verso ainda de número 27, ele andava nu. Imagina agora este homem, endemoniado, nu mesmo, pelado, correndo pelo mundo, pelo deserto, desesperado. Olha a situação deste homem, que vergonha, que vexame para a família, para os familiares, que coisa terrível a situação deste homem. O demônio fazia isto com este homem. Mas eu quero dizer para os irmãos nesta noite, que este homem ele não estava somente nu de roupas. Não era somente nu de roupas que aquele homem estava. Aquele homem estava nu de beleza. Que beleza, pastor Silvio, que tinha aquele homem? Desfigurado, machucado, magro, sofrido. Que beleza que tinha aquele homem. Mas não é isso que o diabo vem fazendo até os nossos dias de hoje.
Quantas pessoas sem beleza por ouvir a voz do diabo, por estar escravizado por Satanás, está escravizado pelo demônio da luxúrias. Quantas pessoas que eram belas hoje estão totalmente, pelo demônio da vaidade, totalmente desfigurado. Se tem uma forma que o demônio tem trabalhado, esse maldito demônio da vaidade. Esse dia eu estava vendo a reportagem de uma moça, uma artista bonita. Por causa da vaidade, não precisava mexer no corpo. Hoje está totalmente deformada. A boca, os lábios deste tamanho, irmão, totalmente deformada. Quantas reportagens nós vemos de pessoas desesperadas, procurando agora uma estética, porque foi deformado. Não precisava mexer no corpo, não precisava fazer nada, mas o diabo da vaidade, o demônio escravizou essas vidas, e vidas estão sem beleza, vidas estão, irmãos, amarguradas, estão feias na presença de Deus, porque estão acorrentadas pelo diabo, estão nus da presença de Deus. E o homem sem a presença de Deus, ele é capaz de fazer coisas terríveis. Mas eu tenho uma notícia boa. Lembra lá de Lucas capítulo 15, verso 11, quando o filho pródigo deixa o seu lar e vai embora, que ele retorna totalmente desfigurado, sem beleza. Para o pai dele, ele estava nu, aquelas roupas não serviam, era trapa, era imundiça, fedendo de chiqueiro, de bolotas de porco. Sabe o que o pai fala? Primeira coisa que ele fala: trazeis roupas novas para o meu filho. Segundo lugar, trazei anéis, trazei o anel. E em terceiro lugar, colocai sandália nova no pé dele. Ele queria trazer novamente a beleza para o filho. O anel fala de comunhão, ele queria ter comunhão novamente com o filho. A sandália fala da presença de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus. E é isso que Jesus iria fazer com aquele homem. Aquele homem não estava nu somente de roupa, ele estava nu de alegria. Irmãos, que alegria tinha aquele homem! Que alegria tinha aquele homem! Aquele homem não tinha alegria nenhuma na sua vida, porque o diabo tinha roubado toda a alegria dele. A vida que ele estava vivendo era uma vida do inferno, uma vida miserável. Aquele homem precisava com urgência ter um encontro com Jesus. Quem sabe nesta noite eu estou falando para pessoas que estão precisando com urgência de um encontro com Jesus. Quem sabe você está nu também de alegria. Quem sabe você está vivendo em um quarto escuro. Quem sabe para você não tem mais alegria na tua casa, na tua família. A tua vida não serve mais. Você está num poço de tristeza. Você está quase entrando em depressão, ou se não já estiver numa depressão profunda. Eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, põe-te de pé, que o Senhor está falando com você nesta noite. Eis que faço novas coisas. Oh, rica pachobalabastérias. Oh, aleluias. Salmo de número 51, verso 12, o salmista falou, na angústia do pecado dele, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, torna a dar-me alegria da tua salvação. É isso que precisamos, irmãos, da alegria da salvação, aquele prazer de ser salvo, aquele prazer de ter um nome escrito no livro da vida. E é isso que o diabo tem trabalhado 24 horas para roubar a alegria do coração dos servos de Deus. E muitas pessoas estão caindo na armadilha do diabo, e a tristeza está tomando conta do coração. Mas nesta noite é noite de libertação, aleluia. Nesta noite é noite de cura. Aquele homem não estava somente nu de roupas, aquele homem estava nu do prazer pela vida. Aquele homem tinha vontade de morrer. Lucas diz que aquele homem saía correndo nu pelas montanhas e deserto, e se cortava, batia em pé com pedras.
Aquele homem queria morrer. Aquele homem se cortava, se batia com pedra. Que prazer aquele homem tinha de viver, irmãos. Que prazer aquele homem tinha que viver. Ele não tinha prazer na vida, porque o demônio tinha roubado o prazer de viver. Irmãos de Deus, isso aqui não é o nosso quadro hoje. Faça uma pesquisa para você ver o índice de suicídio. Faça uma pesquisa para você ver. Nada mais é do que o demônio aprisionando pessoas, e pessoas nuas da presença de Deus, pedindo a morte, se entregando à morte. Quem sabe você está nessa situação. Chegou a um ponto de desejar a morte. Chegou ao ponto de desejar o suicídio. Em nome de Jesus eu te digo, não ouça a voz do demônio, ouça a voz de Deus que está dizendo para você: eu sou a ressurreição e a vida. Oh, rica pachobalabastérias. Oh Deus, quantos irmãos estão entendendo a mensagem? Pode dar um glória a Deus. Aquele homem não estava somente nu de roupa. Aquele homem estava nu de esperança. Pastor Silvio, que esperança tinha aquele homem? Ninguém podia o ajudar. Ninguém podia fazer nada por aquele homem, porque o que estava naquele homem era lei, era coisa sobrenatural, era coisa para Jesus resolver. Era coisa para Jesus resolver. A Bíblia não fala, mas quem sabe também, eles já tinham gastado, já tinham feito de tudo para libertação, para a cura daquele homem. Ninguém podia fazer nada. Aquele homem não tinha esperança. Mas o homem, ele só vive sem esperança até o dia que ele encontra com Jesus. Porque quando ele encontra com Jesus, eis que tudo se fez novo. Meus irmãos, passa a brotar a esperança no coração do homem. Oh, aleluias. O Salmo de número 40 vai dizer, verso 1: esperei com paciência no Senhor. Aleluia. Mas a NVI vai dizer no mesmo Salmo: depositei a minha esperança no Senhor. Aleluias. Irmãos, está difícil, está complicado. Coloque a tua esperança no Senhor. Os grilhões da morte chegou, coloque a tua esperança no Senhor. A tristeza chegou, coloque a tua esperança no Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Aleluias. Oh, ricapachobalabastérias. Aleluias. Aleluias. Aquele homem também, quarto ponto, aquele homem antes de encontrar com Jesus, ele habitava em qualquer casa. Verso de número 27 ainda. A Bíblia vai dizer que este homem não habitava em qualquer casa. Irmãos, não tinha lugar, não tinha casa aonde pudesse aquele homem habitar. Vamos levar ele para a casa do avô dele. Levava para a casa do avô. Chegava lá, não servia, o demônio pegava ele. Vamos levar ele para a casa do tio. Aqui não serve. Vamos levar ele para... Não tinha casa, ele não habitava em qualquer casa. Não tinha casa aonde aquele homem pudesse habitar, porque os demônios não deixavam. O que eu entendo aqui, meus irmãos, que não existe lugar, não existe lugar perfeito, não existe casa boa, se Jesus não estiver lá. Aonde ele for, se ele for carregado pelo diabo, ali ele vai ser tribulado. Mas também tem uma coisa: se ele tem um encontro com Jesus, aonde ele for vai ter luz, aonde ele for vai ter paz, aonde ele for vai ter alegria. A casa dele pode ser uma casa de pau a pique, ele pode colocar um colchãozinho só no chão batido, ali ele vai sentir a presença de Deus. Ali ele vai sentir paz e alegria. Aleluias. Mas não era o caso daquele homem. Não era o caso daquele homem. Ele não habitava em casa alguma. Habitação, casa, fala de segurança. Que segurança que tinha aquele homem, meus irmãos.
Ele não tinha segurança nenhuma. Aquele homem estava exposto às tempestades, ao sol, à chuva, aos perigos, a tudo. Aquele homem não tinha segurança, porque ele não tinha casa para habitar. Não tinha casa para habitar. Mas a palavra de Deus, João 14, verso 2, vai dizer: na minha casa, aleluia, na casa de meu pai há muitas moradas. Irmãos, nesta casa de paz ainda há morada para endemoniados, porque quando ele passar aquela porta, ele entrar aqui dentro, ele vai ser liberto pelo poder de Deus, e ele vai habitar na casa de Deus, no meio do povo de Deus. Oxalá que todo culto entre pessoas atormentadas pelo diabo por essas portas. Porque se ele entrar aqui tem um povo santo, aleluia, cheio do poder de Deus. Aqui nessa igreja tem um ministério, aleluia, que quando está louvando, aleluia, os anjos param sobre este lugar, sobre este templo. Esta casa é cheia do poder de Deus, e aqui o demônio não vai ficar. Oh, ricapachobalabastérias. Aqui o demônio não fica, porque aqui é a casa de Deus. Aquele homem não tinha casa. Casa fala de sossego. Quer ter um sossego, ter uma casa? Coisa boa é você ir para casa, depois de um dia de trabalho, deitar sentar no seu sofá, receber da sua linda esposa um prato de refeição, a janta. Irmãos, que sossego, é tranquilo. Nossa casa é lugar de sossego. Nossa casa é lugar de sossego. Aleluias. Mas esse pobre homem, ele não tinha sossego, porque ele não tinha uma casa, ele não tinha sossego. Aleluias. Ele não tinha sossego. Sossego quer dizer aquietar, descansar em meio às tribulações. Sabe o que é você estar passando, meus irmãos, pelo vale, pela luta, pelo deserto? Mas quando você chega na sua casa, você tem Deus, você senta, você tem sossego. Você está passando pelas dificuldades, mas você tem tranquilidade. Você sabe, aleluia, que à tua frente está o Senhor dos senhores, que em breve a tua luta vai passar, em breve Deus vai te dar vitória, em breve Deus vai te levantar e te honrar, porque Ele é Deus. Oh, ricapachobalabastérias. Oh, aleluias. Casa fala de paz. Casa fala de paz. Mas aquele homem não tinha paz. Ele não tinha paz. Ele não tinha paz. Evangelho de João 14, verso 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. É por isto que Jesus venceu a tempestade, atravessou o mar para encontrar com aquele homem, porque Jesus queria deixar a paz dele sobre a vida daquele homem. Irmãos, estamos vivendo dias de pessoas atormentadas sem paz, pessoas angustiadas sem paz, pessoas vivendo lá no fundo da depressão porque não tem paz. Mas se você estiver me ouvindo nesta noite, está vivendo um período sem paz, eu quero lhe dizer, nesta noite marque um encontro com Jesus. Ele está dizendo: vinde a mim como está, e eu vos aliviarei. Aleluias. Oricapachobalabastérias. Como aquele moribundo podia ter paz? Que tormento, irmãos, a vida daquele homem, meu Deus do céu. Que tormento a vida daquele homem. Aquele homem não tinha paz. Casa também fala de comunhão. Aquele homem não tinha comunhão com a família. Aquele homem não tinha comunhão com a vizinhança, com a sociedade. Aquele homem não tinha comunhão com Deus. A única comunhão daquele homem era com as trevas. 7.000 demônios.
E nós estamos vivendo isso, meus irmãos. Nós estamos vivendo tempo que pessoas não têm mais comunhão dentro de casa, não tem comunhão com o pai, não tem comunhão com a mãe, com o irmão, com ninguém. E a vida dele é perturbada porque ele não tem comunhão com Deus. Quem sabe você está vivendo da mesma forma deste homem. Você não tem comunhão com Deus, mas nesta noite encontre-se com Jesus, tenha comunhão com Jesus e a tua vida vai mudar. Aleluias. Aleluias. Deus é lindo. Aleluias. Aquele homem também, antes de encontrar com Jesus, o demônio o levava para o deserto. Olha, irmãos, a situação deste homem. Deserto ele dá acima de 50 graus. Deserto não tem vida. Deserto é lugar quente, lugar terrível. Agora imagine esse homem todo cortado, nu, correndo pelo deserto. Imagine os pés desse homem. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu estava pensando, imagine as bolhas nos pés desse homem. Eu comecei a imaginar a pele daquele homem. Irmãos, que coisa horrível. E o deserto levava para o deserto, verso número 29. Deserto é lugar de solidão. É isso que o diabo quer fazer com as pessoas, da mesma forma que fez com este homem. Quem sabe, meus irmãos, quem sabe não, esta passagem aqui é exatamente para mostrar a situação do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele é o endemoniado de Gadareno, ele é a fotocópia deste homem. Deserto é lugar de solidão. Quantas pessoas vivendo no fundo da solidão, ainda que as pessoas se aproximem dele, mas ele se sente como se estivesse sozinho. A presença do pai, da mãe, dos parentes, às vezes quem sabe até mesmo do pastor não resolve. Ele está no fundo de um poço muito grande. Ele está no fundo da solidão. Era a situação daquele homem. Ele estava vivendo na solidão. Deserto, meus irmãos, ele fala de lugar de sofrimento. Fala de lugar de sofrimento. Meu Deus do céu, como este homem estava sofrendo no deserto. Meu Deus, como sofria este homem. Deserto fala de escassez. Imagina aquele homem agora machucado, sofrido, surrado e ainda passando fome. Não tinha o que comer. Ele estava em pleno deserto, estava na escassez. E não é isso que o diabo tem feito com muitas vidas. E ele tem trabalhado 24 horas. A Bíblia diz que ele anda como leão rugido para nos tragar. E o alvo dele, meus irmãos, é buscar quem não está com ele. E quem não está com ele somos nós que servimos a Deus. Mas em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está contra nós. Pastor, mas eu estou passando também pelo deserto. Foi o diabo que me levou? Não. Há deserto em nossa vida que é Deus que nos leva. Há deserto em nossa vida que é Deus que permite que nós passamos pelo deserto. Mas o importante aqui não é o deserto. O importante aqui é se Deus está contigo no deserto. Porque se Deus estiver no deserto, o lugar de solidão vai se tornar em alegria. O lugar, meus irmãos, de tristeza vai se tornar em coisas boas na sua vida. Aleluia. O lugar de escassez vai se tornar em multiplicação, em bênçãos, em fartura na tua vida. Aleluia. Se Deus está contigo no deserto, se você está passando no deserto e Deus está contigo, levante a cabeça e glorifique a Deus, porque a tua vitória já está escrita, já está selada lá no céu. Aleluia. Já está selada a tua vitória. Aleluia. Este teu deserto não tem nada a ver com o deserto que o diabo leva as pessoas. E por último, este homem, antes de encontrar com Deus, ele habitava nos sepulcros. Olha,
Aquele homem não tinha casa, ficava vagabundo pelo deserto, perambulando. Ele morava nos sepulcros. O interessante, voltando aqui um pouquinho, é que a Bíblia fala, não fala que o demônio levava, o demônio o impelia, pegava como um animal, ele era jogado no deserto, ele não ia porque ele queria. E este homem, antes de encontrar com Jesus, ele habitava em sepulcros. Sepulcros, meus irmãos, fala de mortos. Sepulcro fala de morte, fala de mortos. Aquele homem, antes de encontrar com Jesus, ele estava habitando, morando com mortos. Ele estava vivendo com mortos. Sepulcro fala de podridão. Ele estava vivendo no meio da podridão. Sepulcro fala de lugar gelado. Ele estava vivendo no lugar gelado ali nos sepulcros. E o que tem a ver isso conosco hoje? Tem muitas coisas. Quantas pessoas, meus irmãos, habitando com mortos espiritualmente. Quantas pessoas em plena comunhão com mortos. Quantas pessoas nos nossos dias de hoje vivendo no meio da podridão. Estão vivendo no sepulcro da mesma forma daquele homem. Está na companhia de mortos. Mais vale a pena estar na companhia de um ímpio do que estar na companhia de um servo de Deus. Tem prazer de fazer um banquete na sua casa para o ímpio, mas não tem coragem de fazer um banquete para um servo de Deus. Tem vergonha de estar do lado de um servo de Deus, mas não tem vergonha de estar do lado de um cachaceiro, de um maconheiro, de um endemoniado. Está vivendo nos sepulcros. Está vivendo no meio da podridão. Eu não quero nem entrar aqui porque é grande esse assunto a respeito da podridão. E o diabo tem levado muitos crentes a habitar no sepulcro, no meio da podridão. Foi falado, se eu não me engano, na última mensagem, de pessoas que passam a noite. Foi no curso, na escola dominical, o irmão falou. Pessoas que 3 horas da madrugada, onde ele está no sepulcro, no meio da podridão na internet. Não foi só aquele homem, não. Até os dias de hoje, pessoas estão habitando em sepulcros. Não só aquele homem que habitava no sepulcro gelado, não. Até hoje pessoas estão vivendo no sepulcro gelado. Gelado quer dizer sem fogo, sem aquecimento. E eu quero dizer que pessoas estão vivendo sem o fogo do Espírito Santo de Deus, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Mas nesta noite o Senhor, aleluia, está me usando para levantar pessoas que estão vivendo sepulcros, querem crente que deram a cara a tapa para o diabo e agora estão debaixo da mão do diabo, dos pés dele. Mas eu quero lhe dizer, em nome de Jesus, levanta, porque nesta noite é noite de libertação. O Senhor quer aquecer o teu coração, aleluia. O Senhor quer trazer nova vida. Esta era a situação daquele homem antes de encontrar com Deus. Eu pergunto para a igreja, era triste ou não era a situação deste homem? Antes de encontrar com Deus, era triste. Mas o quadro da vida daquele homem mudou quando ele encontrou-se com Jesus. Eu vou falar de novo, parece que você não entendeu, mas o quadro da vida daquele homem mudou quando encontrou com Jesus. Aleluias. Diga bem forte comigo, a minha vida mudou quando eu encontrei com Jesus. A minha vida é outra quando eu encontrei com Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Espírito Santo de Deus? A nossa vida não é mais a mesma. Aleluias. Nós não estamos mais escravizados. Aleluia.
Glorifique a Ele porque a tua vida é Ele. Exalte a Ele porque a tua vida é outra. Aleluia. Nós fomos comprados e lavados no sangue do Cordeiro. Aleluia. Ele nos fez sacerdote e nos fez assentar nas regiões celestiais. A nossa vida é outra desde quando nós encontramos com Jesus, Pastor Silvio. Rica Pachobalabastérias. Rica Pachobalabastérias. Namanduí, Alavari, Balabastérias. Rica Pachobalabastérias. Aleluias. Oh Deus. Olha só, depois que aquele homem teve um encontro com Jesus, a notícia correu. E as pessoas vieram correndo para ver. No verso número 35, as pessoas vieram correndo para ver o que tinha acontecido. E depois de um encontro com Jesus, aquele homem, eles o encontraram vestido. Você pode dar um glória a Deus? Aquele homem não estava mais nu, mas quando ele encontrou com Jesus, ele estava nu. Mas agora eles chegaram, aquele homem não estava mais nu. E eles olharam para ele e ficaram abismados de ver aquele homem totalmente mudado. Não estava mais nu. Aleluia. Você lembra lá de Lucas capítulo 15, quando eu falei? Você lembra que lá no começo ele estava nu? Eu falei que ele estava sem roupa, ele estava sem anel, sem sandália. Mas quando ele encontrou com Jesus, Jesus colocou não somente roupas físicas, mas Jesus colocou roupas espiritual naquele homem. Jesus colocou um anel naquele homem. Ou seja, Jesus fez uma aliança com aquele homem. Irmãos, você precisa ver o rosto daquele homem. Pastor Valdeir, você precisa ver a alegria daquele homem. A figura do rosto daquele homem mudou, aleluia. Não era mais aquele semblante descaído, desfigurado, machucado. Não era mais aquele homem. Agora era um rosto alegre, aleluia. Porque ele tinha tido encontro com Jesus, aleluia. Oh grande Deus. Depois que ele encontrou com Jesus, ele passou a viver em perfeito juízo. Ei, cadê aquele doido? Porque Lucas diz que ele andava urrando, gritando pelo deserto e pela montanha, mas é urrando mesmo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ver um demoniado. Ele urra como urso, como leão, coisa terrível. Mas ele não estava urrando, ele estava em perfeito estado. Aleluias. Sabe por que as pessoas estranham quando alguém se converte? É porque ele muda totalmente. Ele fica no seu juízo. Aquelas idiotice, besteira que ele fazia, ele não faz mais, porque agora ele está no seu perfeito juízo. Aquele homem estava psicologicamente bem. Sabe aonde o diabo tem trabalhado? E é o primeiro lugar que ele trabalha é na mente, é no psique, é na mente do homem. Ele começa a trabalhar ali na vida do homem, ó, e vai batendo, até ele achar brecha e ele entrar. O psicológico daquele homem estava todo deturpado. Aquele homem estava em perfeito juízo, emocionalmente bem. A emoção daquele homem agora era outra, aleluias. Agora ele não tinha mais vergonha. Agora ele podia olhar no espelho e se achar bonito. Agora ele tinha prazer de andar no meio da sociedade, porque psicologicamente ele se sente bem. Irmãos, quantas pessoas o diabo tem escravizado na mente e ele tem vivido um mal-estar. O emocional dele é zero. Ele não tem coragem de sair de casa.
ele tem vergonha das pessoas, ele vive uma vida depressiva, emocionalmente no zero. Era a situação deste homem. Mas depois de Jesus, emocionalmente dele ficou bem. E o espiritualmente? Nem se fala. Depois de encontrar com Jesus, eles encontraram aquele homem assentado aos pés de Jesus. Vou falar mais forte para você dar um glória a Deus. Isso aqui merece um glória bem forte. Quando encontraram aquele homem, ele estava assentado aos pés de Jesus. Aleluias. Gênesis capítulo 18, verso de número 14 vai dizer: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Se Deus mudou a vida desse endemoniado, é porque está dizendo: eu tenho poder para transformar a tua vida também. Eu tenho poder para entrar no teu psicológico. Eu tenho poder para entrar nas tuas emoções. Eu tenho poder para entrar na tua vida e fazer de você uma nova criatura. Oricapachobalabastérias. Depois de encontrar com aquele homem, o verso de 39, ele voltou a viver em família. Olha o que diz a palavra de Deus que Jesus falou: torna para a tua casa, vai para a tua família. Olha o valor, a importância que Jesus está dando na família. Jesus sabia quanto tempo aquele homem estava longe de casa, longe da família, sem conviver emocionalmente, amorosamente com a família. Jesus fala para ele: você está liberto, volta para a tua casa, para os teus. Aleluias, aleluias. Eu vejo aqui uma família sendo, meus irmãos, transformada. Eu vejo aqui uma família, meu irmão, sendo restituída. E o que o Senhor está me dizendo aqui nesta noite, que famílias vão ser restituídas pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Não vai ser o emocional, não vai ser a depressão que vai roubar a tua família, não, porque o sangue de Jesus tem poder. Aleluias. Você pode se colocar de pés. E por último, depois que aquele homem encontrou com Jesus, aleluia, se tornou um pregador testemunhando o seu milagre. Irmãos, você pode imaginar aquele endemoniado? Você pode imaginar aquele sujeito agora, pastor Ricardo, pregando a palavra de Deus e evangelizando? Ele queria até seguir Jesus, mas Jesus não permitiu. Vai para a tua casa. E ele voltou pregando a palavra de Deus, contando o que o Senhor tinha feito na vida dele. Meus irmãos, eu quero crer que este homem, através deste homem, muitas almas converteram ao Senhor. Eu quero crer que através deste homem, uma igreja foi fundada lá em Gadara para pregar a palavra de Deus. Oricapachobalabastérias. O que eu entendo com isso aqui, e Deus manda dizer para você, aleluia, que você, aleluia, vai ganhar muitas almas através do teu testemunho. Quando você começar a contar o que o Senhor fez na tua vida, as vidas vão se render aos pés do Senhor. Aleluia. Oricapachobalabastérias. Você vai dizer: grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Aleluias. Oricapachobalabastérias. Aleluias. Essa noite é noite de libertação. Como das outras feitas, nós estaremos orando por você aqui nesta noite.